Podemos começar então. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, aos nossos convidados de hoje, nesse segundo Roundtable em Fato, um projeto que foi criado em celebração aos 21 anos da Infato no mercado. Eu sou a Mariana Turkenich, sócia e fundadora da Infato Multicomunicação, e vou mediar o webinar de hoje. Nosso objetivo é apresentar os desafios da comunicação relacionados aos diversos aspectos. Queremos conectar especialistas e lideranças no Brasil e no exterior para compartilharem conosco seus conhecimentos, experiências e vivências nas áreas em que atuam. A série conta com o apoio institucional da Associação Brasileira de Agências de Comunicação, a Abracom, no Brasil, e da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, de Toronto, no Canadá, onde temos uma unidade da Infato, liderada pela minha sócia Raquel Boechat, que vive atualmente em Toronto. Na edição de hoje, vamos falar sobre comunicação e gestão de crise, um tema extremamente relevante, principalmente no atual cenário mundial em que vivemos. E os nossos convidados são João José Forni, especialista na área e autor do livro Gestão de Crises e Comunicação, o que os gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas, e Gerson Silva, gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre. Para o webinar, manteremos as câmeras fechadas para garantirmos a qualidade da transmissão, mas teremos apresentações na tela. Nas próximas edições, estamos prevendo os temas relações internacionais, negociação, liderança, saúde, soft skills e fake news. O próximo já está confirmado para o dia 16 de julho, sobre comunicação e negociação. Antes de iniciarmos com os nossos convidados, quero apresentar brevemente a Infato. Somos uma agência de comunicação que atua no Brasil e no Canadá, no fortalecimento da imagem positiva e reputação de marcas e de pessoas. Em 21 anos de atuação, somamos mais de 300 clientes em projetos, eventos, entidades e empresas, além de reconhecimentos e premiações do setor e como fornecedora. Nossas ações são sustentadas por planejamento, gestão e foco nos resultados. Trabalhamos com estratégias e planejamento de comunicação, gestão de crise, conexões, conteúdo, divulgação de eventos e ações de relacionamento. Há 2 anos, também atuamos no Canadá, unindo as necessidades de comunicação e relacionamento com parceiros estratégicos para fortalecer projetos, produtos e serviços que tenham interesse tanto no mercado brasileiro quanto canadense. Relacionado ao tema do Roundtable de hoje, e também por atuarmos na área de gestão de crise, eu destaco aqui um e-book que lançamos recentemente para contribuir e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. O objetivo é orientar equipes e organizações em uma comunicação mais eficaz e assertiva em momentos de crise. Quem tiver interesse pode baixar o e-book gratuitamente pelo nosso site no www.enfato.com.br/e-book, que também está aqui na tela. Também estamos disponibilizando para os 5 primeiros participantes que nos contatarem após o webinar, uma conversa de 30 minutos sobre gestão de crise. O Roundtable de hoje apresenta o tema Gestão de Crise, que ganhou ainda mais destaque em função da pandemia que estamos vivendo. Porém, esse tema é extremamente importante e devia estar no radar das organizações de forma constante, não somente pelo momento atual. A velocidade com que as informações são disseminadas pelo universo digital e a dimensão que ganham tornam imprescindíveis que as empresas tenham um olhar atento à prevenção de possíveis crises. Sabemos que a crise atual
jamais foi imaginada na proporção que tomou, com resultados altamente impactantes, mas seguramente os mais preparados para atuar em momentos críticos tiveram e terão decisões mais ágeis e assertivas. É na crise que a comunicação ganha ainda mais relevância. Afinal, como as empresas querem ser percebidas por seus públicos depois que a pandemia passar? Esse é um questionamento que a gente devia fazer. E o nosso objetivo neste webinar é destacar o impacto que uma crise mal gerenciada pode causar e como o momento atual evidencia ainda mais a necessidade de se estruturar para enfrentar qualquer tipo de crise. Antes de iniciarmos, vou explicar alguns tópicos para o bom funcionamento aqui da nossa interação. Num primeiro momento, os nossos convidados farão uma breve explanação de aproximadamente 10 minutos para se apresentarem e falarem sobre a relevância do tema gestão de crise proposto aqui no webinar. Os participantes já podem enviar perguntas pelo espaço de Q&A aqui da plataforma, preferencialmente se identificando, que vamos responder no final. Depois das apresentações, iniciamos a segunda etapa, então, para responder estes questionamentos. O webinar está previsto para durar até 1 hora. Enviaremos no final uma breve pesquisa para que vocês possam sugerir novos temas e fazer comentários para que a gente possa aprimorar a cada edição. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar, então, João José Forni, uma referência na área de gestão de crise no país. Ele é graduado em Letras e Jornalismo, mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília, possui MBA em Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo, foi gerente de comunicação do Banco do Brasil por cerca de 20 anos, superintendente de comunicação e diretor comercial da Infraero. É consultor de comunicação e professor de pós-graduação e autor do livro Gestão de Crises e Comunicação, o que os gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas. Boa tarde, Forni, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Gerson, que é o meu companheiro aí de apresentação. E ao pessoal todo que está aí, né? Gente que já participou de eventos com a gente. Que bom que vocês estão aqui para a gente conversar sobre um tema que precisou uma pandemia para se tornar um tema assim premente nas organizações. Estou à sua disposição, Mariana. Podemos começar então, vou passar aqui. Sim. Nós vamos começar com um vídeo que a Mariana vai acionar agora aí. Espero que o som dê tudo certo. Que é um vídeo. Pode começar, mano. Estou colocando. Eu vou colocar o vídeo e já começo a explicar para vocês. Parentes de paciente descrevem como uma noite de terror que aconteceu no dia 12 de setembro no Hospital Badim, na zona norte do Rio. Por volta de 18h30, mais ou menos, houve uma queda de energia que foi seguida de uma explosão, um cheiro forte de óleo, fumaça e a percepção de que um incêndio estava acontecendo ali. Esse hospital ele tinha 103 pessoas internadas. Ele é um hospital que pertence à Rede D'Or, com 2 edifícios, um deles mais recente, construído por volta do ano 2000, e esse incêndio aconteceu na parte mais antiga do hospital. O que a gente vê nas imagens do que aconteceu lá realmente é uma situação dramática e chocante. Durante a madrugada, para a retirada desses pacientes, foram usadas até, como eles chamam de teresa, né, que seria uma escada, digamos assim, formada por lençóis amarrados para que parentes, funcionários conseguissem sair. Parentes de pacientes tentando acalmar os pacientes que estavam lá dentro, pedindo para as pessoas não se jogarem das janelas, porque realmente o fogo acabou ficando realmente quase incontrolável. Eles descrevem cenas realmente chocantes. Mariana, podemos parar. Ok, vou voltar então. Você vai passar para mim agora, né, o controle, né? Vou passar. Ok. Só voltar ali na nossa apresentação.
Eu gostaria de começar com esse vídeo, gente, que está me escutando aí, para ilustrar como um hospital, né, um lugar onde as pessoas vão buscar o quê? Qual é o produto que você vai buscar no hospital, né? É a saúde, né? A cura. E você deixa o seu parente lá e o hospital não tinha qualquer tipo de prevenção, né? Na verdade, o hospital estava improvisando naquele momento, depois de um fato que poderia ser aparentemente simples, o incêndio de um gerador que estava no porão do hospital. Poderia ter sido contido. A gente não pode nem imaginar qual foi a dimensão dessa crise, porque não estávamos lá. Mas, pelas consequências, a gente pode, pelo menos, imaginar. Não bastasse isso, o hospital não tinha qualquer plano B para o caso no caso do incêndio, uma enchente, um ataque, sei lá, uma invasão, etc., como mostrou no episódio aí do incêndio do gerador. Vocês viram aí, pacientes foram postos no chão, na rua, e ocuparam até uma creche que estava no lado do hospital, naquela noite, né? E, naquela noite, 10 pacientes morreram, ao serem transferidos para outros hospitais e tal. E, no dia seguinte, 12 que foi a consequência dessa crise aí. Então, é o seguinte, qual é a lição aí que a gente pode tomar? Mariana, não tá, eu estou mexendo aqui, não está caminhando lá para frente não, viu? Pode dar um clique no botão do mouse ali, e aí acho que tu aperta 2 vezes e vai conseguir. Pode ser, sim, o próximo. Isso, tá, pode ser na flechinha também. Já observei, observei. Perfeito. Então é o seguinte, nós entramos já aqui na segunda coisa que eu queria apresentar para vocês, que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma crise que estourou num hospital. Eu coloquei um hospital até porque nós estamos vivendo um momento no Brasil que eu acho que o lugar mais importante atualmente no Brasil é o hospital, né? Que todo mundo está assim, com medo de ir para lá, né? Hoje eu fiquei sabendo que Brasília atingiu, nos hospitais privados, 94% de ocupação. Então, eu digo assim, está proibido alguém ficar doente em Brasília, né? Se precisar de hospital particular, não há vaga. Muito bem. Então, sequer nesse hospital tinha cultura de gerenciamento de crise, que é uma coisa que eu gostaria que vocês levassem desse webinar aqui. A cultura do gerenciamento de crise é uma coisa que a empresa, a organização tem que ter. O que é isso? A preocupação com gerenciar a crise, a preocupação com a crise. Algo que certamente não estava na agenda daquele hospital, como não está, gente, na maioria das agendas ou do planejamento estratégico da maioria das empresas do Brasil. Infelizmente, apesar de terem várias empresas no Brasil hoje que falam e que colocam no seu portfólio como em fato gerenciamento de crise, as empresas não buscam essas empresas. As organizações acham que são autossuficientes, elas não precisam de alguém. Entenderam? Então, aí, eu já passo para o segundo ponto nosso aqui. Nós estamos falando de quê quando falamos de crise? É a pergunta que o Milton Jung me fez quando eu dei uma entrevista para ele, quando eu lancei o meu livro, lá em 2013, a primeira edição. Ele disse assim, para aí, Forne, quando nós falamos de crise, nós falamos de quê? É importante também que os executivos, os gerentes e o staff da comunicação entendam o que significa crise corporativa. Porque, senão, nós corremos o risco de acharmos que todo fato negativo, quando qualquer incidente que acontece, atos rotineiros de emergência, qualquer denúncia que aparecer, seja encarado como uma crise. E, às vezes, não é bem assim. Saber dimensionar que é uma crise para a organização é muito importante. Até porque pode acontecer o contrário, minimizar, e olha que isso é muito comum, isso não é incomum, minimizar fatos que realmente são crises ou são embriões de crises graves, que nós chamamos de issues, né, uma palavra inglesa para dizer problemas graves que pode dar crise, e que a empresa minimizou, ela não deu importância. No conceito universal de crise corporativa, nós estamos falando de quê? De fatos graves, que ao fim e ao cabo ameaçam o quê? O core business da organização.
É disso que nós estamos falando hoje. A crise é sempre uma ameaça, porque você não sabe no que vai dar aquele acontecimento. É uma ameaça ao negócio, ao faturamento da empresa, ao futuro da organização, em última instância, né? É uma séria ameaça à reputação, que talvez seja o ativo mais importante que a organização tem. Que uma vez queimada ou chamuscada, muitas vezes, você não consegue corrigir. O desgaste vai permanecer. Existem inúmeros conceitos do que é crise, na acepção que nós devemos entender. No meu livro, logo no início, no primeiro capítulo, né, que eu começo definindo, contando algumas crises, definindo o que é crise, eu procuro, por meio de exemplos, levar o leitor a entender o que é crise corporativa. E eu digo lá o seguinte: é uma ruptura na normalidade da organização. Eu gosto muito dessa palavra, ruptura na normalidade, no dia a dia da organização. É uma ameaça real ao business, à sobrevivência da empresa, à sustentação de um governo, por exemplo. Nos governos, você tem crises políticas por causa de uma crise, muitas vezes, né, como aconteceu várias vezes, seja um governo municipal, seja um governo estadual ou um governo federal, né, e que gera o quê? Uma extensa cobertura de comunicação. E aí nós caímos na comunicação. A mídia adora a crise, né? Há um especialista americano que eu entrevistei bem antes de lançar o meu livro, até, que ele diz o seguinte: a crise é qualquer situação que ameace a integridade de pessoas ou propriedades. E, seriamente, ela pode interromper o negócio e arranhar as reputações, né? Existem até questionários que você preenche respondendo algumas questões quando tiver um fato grave, para você dimensionar se é uma crise ou não. Para você saber se você tem que declarar a crise. Porque no momento que você declara a crise, o que você tem que fazer? Acionar o seu plano de crise. Ah, mas eu não tenho plano. Bom, se você não tem plano, você vai improvisar. Não é verdade? Você vai improvisar. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer, né, que nós cairemos naquilo que hoje nós chamamos uma sociedade de risco. Né? Nós vivemos hoje numa sociedade sujeita a risco o tempo todo. Eu citei aqui algumas crises aí que aconteceram recentemente no Brasil, né? Brumadinho, né? Mariana, o Rio de Janeiro, né? Com aquela crise que houve aí, tanto na gestão, na governança do Rio de Janeiro, com vários governadores presos, no Flamengo, naquele incêndio terrível que matou 10 meninos, Museu Nacional, que incendiou e consumiu 90% do acervo, a escola de Suzano, que teve um atentado, incêndios na Califórnia, etc. Nós produzimos risco o tempo todo. E, com isso, eu posso dizer que nós vivemos numa sociedade de perigo. Essa sociedade de perigo, né, que foi muito bem explorada por esse autor aí chamado Ulrich Beck, um sociólogo, um filósofo de renome, e ele lançou esse livro lá em 1986, ele morreu em 2015, e tem uma vasta obra em que ele explora, né, esse mundo que nós vivemos hoje, que, na verdade, as organizações estão sujeitas a crise a todo mundo. Mas será que eu poderia escapar e eu não ter crise? A minha empresa é tão bem administrada. Eu lamento dizer que não existe empresa que não vai ter crise. Nós não somos profetas do Apocalipse que vamos pregar, não, todo mundo vai ter crise, nós temos que estar todo o tempo lamentando coisas e tal. Não, não é isso. O que nós queremos alertar, quando nós estamos aqui presentes nesse webinar, quando nós escrevemos sobre crise, quando nós colocamos artigos no nosso site, nós queremos alertar que a empresa tem que estar preparada. Essa é a sociedade que nós vivemos. As crises estão aí, né? Ter planos de crises, um time de crise na empresa, né? Ao contrário do que muitos executivos dizem e negam, não vamos nos preocupar com isso dá azar. Não é possível hoje, né? Não interessa o tamanho, você tem uma empresa e você não está com isso na sua agenda, não tem uma preocupação. O governo também tem que ser assim, né? E, na verdade, rapidamente aqui, para eu
cumprir o meu tempo aqui, nós devemos estar preocupados com o quê? Com gestão de crise. E o que é gestão de crise? É um processo de gestão de crise, rapidamente, né? Nós não teremos tempo aqui para estender esse meu modelo aqui de gestão de crise, mas é o seguinte, muitos executivos, né, querem entender o que é fazer gestão de crise e quando a crise aparece, o que é? Aconteceu o fato negativo, seja uma denúncia, uma fraude, um acidente com vítimas, e aí? Né? E eu começo a fazer aquilo que nós convencionamos chamar de gestão de crise. Na verdade, o pior momento para fazer gestão de crise é depois que o fato aconteceu, é durante a crise. A gestão de crise começa aqui, na prevenção, começa na gestão de risco. E esse é algo que nós estamos falando hoje, todo dia, né? Que nós temos que falar gestão de risco, é a competência que está imbricada no processo de gestão de crise. A gestão de risco é prevenir, é mapear o que pode dar crise, ter planos para a eventualidade disso acontecer, equipes prontas para atuar no momento que acontecer, e a competência da comunicação que está aqui, junto, imbricada nisso. Não existe gestão de crise sem gestão da comunicação. Não existe. Eu não posso dispensar a comunicação. Sabe por quê? Porque toda crise tem uma história para ser contada. E se você não contar a história, eu, Forne, vou buscar em outro lugar a sua história. Vou buscar na mídia, buscar nos empregados, buscar nas redes sociais. Então, você tem que ter a comunicação presente na hora do gerenciamento de crise. Com isso, eu estou cobrindo as competências que é preciso ter hoje para fazer gerenciamento de crise. Conhecer muito a empresa, mapear o que pode dar crise e criar planos de comunicação. Entendeu? Eu estou dando aqui um aperitivo que vocês podem se aprofundar depois do dia que vocês fizerem um curso comigo ou com a Enfato, né? Vocês procurarem a empresa para ela aprofundar isso com vocês. Na verdade, quando eu estou aqui falando sobre gerenciamento de crise, eu estou falando em fatos que acontecem na empresa todo dia. E vou dizer uma coisa para vocês, mais de 80% das crises vêm de dentro das organizações. De dentro? Isso não sou eu que estou dizendo, é pesquisa internacional, é estatística. 80% vem de dentro das organizações. É um princípio básico isso, né? Então, eu que vejo todo dia, acompanho as crises que acontecem no mundo aí, né? Tem que alertar que nas crises, né, a gente tem que saber, inclusive, o que eu vou priorizar. E eu vou encerrando já a minha introdução aqui, minha participação, dizendo o seguinte, o que é mais importante nas crises? São as pessoas. Não existe nada mais importante nas crises do que as pessoas. E nós estamos vivendo um momento agora no mundo e no Brasil em que parece que nós estamos querendo decidir entre o que é mais importante, se é voltar às atividades da economia ou se são as pessoas. Gente, eu fico até irritado quando eu vejo um governante fazendo essa dicotomia entre o que é mais importante. É lógico que são as pessoas. Os governantes têm que, nessa hora, ver que primeiro nós temos que preservar a vida das pessoas e depois nós temos que atacar a economia, que é outro problema que também gera morte, gera problema para as pessoas. Mas existe uma prioridade no momento, como fizeram os bons gestores. E eu cito 3 aqui. Angela Merkel, né? a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinta Ardern, e o André Cuomo, o governador do estado de Nova York, que fez uma bela gestão da crise lá no estado de Nova York. São governantes que se sensibilizaram com o que está acontecendo, o que estava acontecendo no país ou no estado deles, e deram prioridade a isso, fazendo aquilo que devem fazer. Né? Quando eu falo de as pessoas serem importantes, não é isso? Que a primeira preocupação que tem que ter eu falo também daqueles governantes que desviaram recursos que é para comprar respiradores, ou agora, como estourou na operação de hoje, falando sobre, inclusive aqui em Brasília, de dirigentes da área de saúde que inflaram o preço de testes de Covid.
19. Essas pessoas, eles vão ser cobrados pela sociedade logo após a passada pandemia, né? Então, as pessoas é que são importantes nas crises. E nesse momento, né, para concluir, eu diria o seguinte, para a última coisa que eu gostaria de falar sobre crise, hoje numa sociedade que se chama uma sociedade vigiada. O que é isso? Nós vivemos numa sociedade que não existe mais segredos. Não adianta você querer fazer alguma coisa e não querer que a mídia descubra. E nós, da comunicação, estamos aí para ajudar a empresa a explicar. Forne? Oi? A gente não está te escutando. Eu acho que caiu. Eu acho que caiu. Será? Eu acho que sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ele ainda está. Talvez esteja dando algum problema no áudio dele ali, mas acho que ele caiu. Deve entrar novamente em seguida. Deve ter tido algum problema de conexão. Isso. Vamos a andamento aqui, depois a gente retoma com ele, então. Ok. Vou só colocar aqui. Minuto. Depois a gente retoma com o Forne, então. Ele deve ter tido algum problema de conexão ali, alguma instabilidade. E então eu vou chamar agora o nosso convidado Gerson Luiz da Silva, gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre, onde atua desde 2008. Lembrando que a Unimed Porto Alegre é uma cooperativa de médicos líder no mercado de assistência à saúde na capital, região metropolitana, Centro-Sul e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Conta com mais de 700 mil beneficiários, 6.800 médicos cooperados e 346 pontos de atendimento entre serviços credenciados e próprios, o que constitui a maior estrutura em prestação de serviço à saúde dentro da sua área de atuação. Gerson também foi diretor de marketing e produtos da Embratec Goodcar, atuou também como jornalista e coordenador de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha, é formado em jornalismo pela PUC, em direito pela UBRA, com MBA executivo internacional pela Escola de Administração da URGS, com estudos nas escolas de negócios da Europa, Paris e a da Barcelona. Também é mestre em administração com ênfase em marketing pela URGS. E é diretor voluntário da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do Sul. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Mariana. Vou te passar, então, aqui o controle da tua apresentação. Ok. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a Raquel, né, que nos acompanha, toda a equipe da Infato. Um abraço aí ao Forne, que é meu parceiro de webinar, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta webinar, promovida pela Infato. Eu vou passar para vocês, no tempo que eu tenho, talvez o case, né? Eu estruturei a minha apresentação, ela é uma apresentação aparentemente longa, mas eu vou tentar cumprir os 10 minutos, justamente para a gente ter tempo de poder conversar. A ideia é que eu consiga passar para vocês como que uma operadora de saúde, como a Unimed Porto Alegre, pela representação que ela tem, se estruturou neste momento da pandemia. Então, eu preparei aqui... O controle, Gerson, já pode clicar uma vez ali no mouse e tu pode ir passando a tua apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa. Bom, eu vou tratar exatamente sobre o plano de enfrentamento do Covid, né, considerando o case da Unimed Porto Alegre. E
Basicamente, a gente estruturou a gestão de crise, e essa é uma responsabilidade que eu tenho no papel de relações institucionais. Eu estou ocupando essa posição mais recentemente. Eu vinha responsável pela área de marketing da Unimed desde 2008. Nós estruturamos essa gestão em 8 frentes de trabalho, né? Uma gestão de clientes e mercado, uma gestão de relacionamento com os médicos cooperados, uma relação com as nossas estruturas de serviços, que envolve pronto atendimento, hospitais, laboratórios, gestão de pessoas, importantíssimo, relacionamento com a rede de prestadores, os hospitais, tudo que impacta aqui em relação à questão financeira, a tecnologia, que acabou sendo extremamente relevante, e relações institucionais, por fim. À medida que eu vou passando, eu trouxe muito mais identidade visual para que vocês possam entender do que a gente vem falando. Então, quando a gente fez toda a estruturação de clientes, a grande preocupação foi ter uma unicidade no processo de comunicação. Toda e qualquer comunicação que a Unimed Porto Alegre estabeleceu, ela foi centralizada em cima da estrutura de comunicação dentro do marketing, e ela derivou toda e qualquer comunicação, seja para fluxo de atendimento nas unidades, seja para a orientação do cliente de como ele deveria fazer a prevenção, o manejo de pacientes em relação à suspeita do Covid. Qualquer comunicação, nós centralizamos a produção deste contexto de comunicação em cima de uma padronização, porque nós ganharíamos unicidade, e a gente entendia que isto era efetivamente uma contribuição que a gente estava dando para a sociedade. Um outro fato relevante foi dar publicidade a temas técnicos com o objetivo de dar a melhor orientação aos nossos clientes, para que eles efetivamente pudessem ter a melhor orientação a partir do que se estava falando em todo o mundo, e especialmente no Brasil, sobre a Covid, né? Os seus efeitos, o processo de contaminação e as questões que envolviam toda a parte assistencial. Então, a gente fez algumas iniciativas como lives, que esse é um exemplo, em que a gente trouxe especialistas para falar sobre o assunto e tornou isso público. Aqui uma outra falando de cenários não só do Brasil, mas um cenário na Nova Zelândia, até citado pelo Forne, como nos Estados Unidos, com 2 médicos que estão nesses locais. Todo o processo de comunicação em todas as nossas redes sociais, a orientação para o cliente de mudanças de horário, alteração de atendimento, horário de atendimento, funcionalidade, disposição de centrais de atendimento específico para o atendimento ao Covid, com explicações de médicos orientando as pessoas sobre sintomas. Isso tudo está dentro do contexto de cliente, né? Uma comunicação estruturada para as crianças que já estavam vivendo um processo de confinamento, né? Trabalhar uma consultoria com orientações para que as crianças pudessem suplantar esse período do confinamento. Extremamente importante, nós estruturamos um webinar específico para falar com gestores de RH. Então, imaginando um processo de retomada, a preocupação da testagem, a orientação da melhor prática de testagem, quais os efeitos da testagem, que tipo de testagem, estruturação de um plano de retomada, que cuidados a empresa deveria ter, que cuidados que a empresa precisa estabelecer para poder efetivamente retornar a uma atividade. Então, estes são movimentos que a gente vem fazendo, eles não estão conclusivos, eles continuam sendo trabalhados dentro dessa estratégia de dar a melhor informação, ou seja, a nossa responsabilidade, além de garantir a assistência à saúde das pessoas que são os nossos clientes, nós temos uma grande responsabilidade de orientação, de responsabilidade social, de educação dos nossos clientes e de contribuição para que eles tenham a melhor informação. Também estruturamos, sob o ponto de vista de sustentabilidade, um grande projeto de manutenção da base de clientes e que envolveu negociações de vários aspectos. Negociações sobre prorrogação de prazo para pagamento, antecipação, considerações de descontos, benefícios, postergação de prazo, ou seja, o círculo virtuoso de uma estratégia que é mostrar aos nossos parceiros que era importante a manutenção das obrigações para que nós pudéssemos continuar fazendo exatamente o que a gente vem fazendo, que é cuidar efetivamente dessas pessoas. Então, é um trabalho feito com muitas mãos, envolvendo o departamento financeiro, envolvendo o departamento de relações empresariais.
Quando a gente vai para a área de cooperado, todo o contexto que envolve a comunicação com o cliente, ela é potencializada junto ao médico cooperado. Nós somos das 340 Unimedes do país, a que temos o maior número de médicos, e aí a nossa responsabilidade e o desejo e talvez a obrigação de fazer com que a comunicação transite neste ambiente é muito importante. Então, nós estabelecemos nos canais que já são estruturados hoje na comunicação uma potencialização do tema sobre coronavírus, em que nós compartilhamos medidas adotadas tanto para o cliente, mas para o médico cooperado também, no ambiente de atuação. E talvez o principal movimento que se fez nesse momento foi a entrega de uma plataforma de medicina online, que é chamado Meu Médico Online, em que a gente possibilitou o médico se manter em atividade e o cliente ter a possibilidade de também fazer consultas eletivas, considerando que os hospitais, na sua grande maioria, estavam dedicados ao atendimento do Covid. Então, quem precisava de uma consulta com um oftalmo, uma consulta com um ginecologista, uma consulta com uma outra especialidade, ele ficou com a dificuldade de acesso, e nós estruturamos um modelo que efetivamente ele atendeu já mais de 4.000 consultas num período superior a 30 dias. Ele é absurdamente um sucesso e ele veio efetivamente, dentro do contexto da pandemia, trazer um contexto novo de utilização de consulta virtual. Nas nossas unidades de serviços próprios, nós temos todo um trabalho de mapeamento, de centralização do atendimento das pessoas. Isso aqui é uma unidade de Canoas, em que a gente criou uma estrutura física externa só para atendimento do Covid. Nós estruturamos no pronto atendimento de Guaíba, da mesma estrutura, e também estruturamos hospitais, leitos de CTI, de UTI lá no Hospital de Guaíba, para atender a necessidade dos nossos clientes. Então, nós nos preocupamos com toda a potencialidade que a contaminação tem e colocamos à disposição da estrutura leitos que não necessariamente são utilizados, mas eles ficam à disposição para a demanda que eventualmente poderá vir ainda. Todo o processo de comunicação, de distanciamento, importantíssimo dentro das unidades de atendimento. A rede prestadora, estabelecemos com todos os hospitais uma série de protocolos, porque nós somos uma operadora parcialmente verticalizada, mas nós não temos um grande hospital de porte. Então, o nosso hospital, os hospitais, eles são as redes que nós temos no relacionamento. Então, desde protocolos de fluxo de atendimento, flexibilização de faturamento, conversas diárias com os hospitais para entender o planejamento de assistência, manutenção dos atendimentos de piso, acompanhamento de redes de serviço, verificação de recursos de respiradores. Toda essa estrutura ela foi pensada e ela vem dioturnamente sendo acompanhada com equipes especializadas para fazerem a gestão dessa necessidade. Um processo de comunicação em que nós temos com eles, dando todas as inputs que a Unimed vem trabalhando com essa massa. Fundamental gestão de pessoas, né? O Fone traz muito bem isso. E nós trabalhamos todo o contexto que envolve os colaboradores da Unimed, que praticamente 50% a 60% estão na linha de frente. Que cuidado teremos? Organização de serviços de prevenção de contágio, centralização de atendimentos, orientação sobre casos suspeitos, mapeamento de casos críticos, orientação para o trabalho em home office, estruturar um trabalho em home office. Nós colocamos 700 colaboradores em home office, não tendo nenhuma experiência em home office. Em home office, a Unimed de Porto Alegre, pela primeira vez, a gente quebrou muitos paradigmas com esse contexto. Disponibilização de capacitações em EAD, canal de escuta para apoio emocional, realização de encontros online, implementação de ações de reconhecimento. Muito fortemente, a saúde corporativa nos ajudou e está atuando muito fortemente, onde nós centralizamos todas as necessidades de atendimento dos nossos colaboradores, todos os protocolos de autotriagem, deslocamento, na chegada, transporte, para quem está em atividade presencial, para quem está, nós estruturamos protocolos de utilização, ações desenvolvidas além disso, né, como inteligência emocional, finanças pessoais de consumo, relações familiares e isolamento social, programa de acompanhamento de gestantes, aulas de yoga, aula de meditação, aula de treinamento funcional. Todos nós somos convidados a fazer treinamento funcional que está disponibilizado num cronograma semanal para todos os colaboradores. Eu estou indo ao fim. Fizemos uma pesquisa permanente de clima, que é um pulse check de análise em ambiente de home office,
Obviamente, os resultados são muito promissores em relação ao atendimento presencial, mas ele traz para nós também necessidades de cuidar ambientes como a linha de frente, o pessoal que está na linha de frente, que está nos ambientes que estão mais suscetíveis ao processo de contaminação. A parte de gestão financeira, fundamental, então, elaboração de forecast consistente, projeções semanais de caixa, entender o nosso cenário, entender as projeções futuras de resultado, a avaliação tempestiva de programas tributários, avaliação semanal de suficiência de disponibilidade de caixa, de giro, ou seja, como que a gente faz com que a roda continue girando num cenário em que existe uma complexidade e talvez uma maior potencialidade de aumento de todo o custo da operação, sendo uma questão de saúde extremamente importante, uma pandemia de saúde. Toda a parte de suporte de TI, eu estou encerrando, foi super importante, porque nós colocamos, como eu disse, aqui tem um exemplo, 700 colaboradores em home office, toda a minha estratégia, a minha equipe, ela está em home office desde o dia 16 de março, então nós fizemos, com o apoio da área de tecnologia, suporte do trabalho remoto, pela ferramenta do Teams, notebook, desktop espelhados, né? Ativação de token de carteirinha para a biometria dos clientes, avaliação, atendimento de vacinas. Nós continuamos fazendo operações, implementação do processo de telemedicina, ou seja, várias iniciativas que envolveram colaboradores, envolveram clientes, envolveram cooperados. Ou seja, nós trabalhamos todos os stakeholders dentro do cenário de uma potencial crise, de uma gestão de crise, considerando um aspecto fora do controle, que é uma pandemia. E, por fim, todo o trabalho institucional. Nós costumamos dizer que os clientes da Unimed Porto Alegre, os colaboradores e seus cooperados, eles acreditam que, neste momento, nós efetivamente façamos o que a gente se propõe, que é fazer a diferença no cuidado das pessoas e atender, dentro do nosso propósito, o que efetivamente fez com que eles apostassem na Unimed. Mas a sociedade espera algo mais de uma empresa de saúde como a Unimed, que é muito representativa. E aí nós também atuamos junto à sociedade, e o primeiro movimento foi apoiar uma grande pesquisa, essa pesquisa inédita, que está mapeando a contaminação do Covid no Rio Grande do Sul, e agora ela virou uma pesquisa brasileira. Nós somos um dos financiadores dessa pesquisa, muito antes dela ter a repercussão nacional que teve, porque a gente acredita que o processo de ciência e a ciência vai nos ajudar, sim, a sair desse processo de pandemia. Além disso, teve uma responsabilidade social de oferecer para a sociedade uma contribuição de orientação. Então, nós tivemos esse material publicizado aqui em Porto Alegre, na Nilo Peçanha, em que a gente traz o processo de comunicação. Isso foi feito lá em março, pessoal. Distância salva, fique em casa. E isso nos deu um reconhecimento da AGS of the World, que é uma revista de marketing e comunicação, nos destacando como um top team da semana, como sendo uma grande comunicação de utilidade pública e de interesse público, onde a gente teve esse reconhecimento. Hoje, a comunicação é esta, ou seja, rapidamente nós viramos na rua até este outdoor se protege. A máscara, use máscara, e esta é a comunicação que a gente tem incentivado hoje. Além disso, fizemos um filme que foi um sucesso no dia 31 de março, em que trouxe todo um processo de esperança para as pessoas, para a sociedade, de que efetivamente nós vamos suplantar e superar essa dificuldade. Fizemos lives específicas também de solidariedade, lives sobre o contexto de orientação dos efeitos de outras patologias, outras doenças e dependências como o tabagismo em relação ao Covid. Tornamos isso público para orientar a sociedade de uma forma geral. E, por fim, fizemos um trabalho de solidariedade dentro da campanha do agasalho, em que é uma campanha do agasalho, e pela primeira vez a gente... Alô? Oi, Forne. Mariana? Forne, está me ouvindo? É o Oi. Gerson. O Gerson. Oi, Forne, o Gerson está... Estou concluindo. E só para concluir, esse trabalho ele foi feito junto com a campanha do agasalho, e que pode até soar estranho, ou seja, uma campanha do agasalho em que nós doamos 10 toneladas de alimento. Pela primeira vez, a campanha do agasalho ela propõe que as pessoas doem alimentos, porque é natural que todo mundo se mobiliza para doar uma peça de roupa. E, infelizmente, neste momento, as pessoas estão passando fome.
as pessoas precisam da contribuição social, e a Unimed adotou a Vila Planetário aqui em Porto Alegre, que é uma vila que tem um trabalho de cooperativas de catadores. Então, nós adotamos 80 famílias, estamos atendendo essas 80 famílias com cestas básicas e doamos para a campanha do agasalho 10 toneladas de cestas básicas. Ou seja, o contexto da gestão de crise, ele precisa enfrentar todas essas variáveis. E a gente vem dia após dia, monitorando dia após dia tudo que poderá ainda vir pela frente. Mas o fato de estruturar esse modelo e fazer com que isso se torne uma rotina tem possibilitado que a gente consiga projetar cenários nos dias com toda a inteligência que se tem. Então, eu queria agradecer imensamente poder compartilhar esse case da Unimed Porto Alegre e fico à disposição para o debate com todos os participantes. Muito obrigado. Obrigada, Gerson. Eu acho que o Forne conseguiu... Não, ele caiu de novo aqui. Ele entrou e saiu. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se ele retorna. Obrigada, Gerson. Excelente contribuição. É sempre muito enriquecedor ouvir um case tão relevante quanto o da Unimed Porto Alegre. Obrigado. Então, iniciamos agora a etapa de perguntas aos convidados. Eu espero que o Forne consiga retomar aqui conosco. A gente tem algumas pessoas que já enviaram alguns questionamentos pelo espaço de Q&A. Quem gostaria de se manifestar, eu peço então que coloque ali a sua contribuição, seu questionamento direto nesse espaço de Q&A aqui da plataforma. Vou começar então, Gerson, fazendo uma pergunta para ti, enquanto o Forne tenta restabelecer a comunicação, ali a conexão. Na tua opinião, o que diferencia hoje, né, para as empresas, para que elas se mantenham uma imagem positiva e a boa reputação? O que tu acha que faz a diferença nas empresas para que elas possam realmente deixar algo relevante quando se fala em um processo de crise, ou quando elas passam por um processo de crise? Bom, sem dúvida, né, Mari? Eu acho que o grande processo que uma gestão de crise deve propor e deve estar como premissa é a total transparência, né? Eu acompanhei a palestra do Forne e a declaração de crise, né, ela é extremamente importante e ela vai ser potencializada a partir do próximo ano com a LGPD, né? Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai exigir que as empresas, ao diagnóstico de uma crise com risco potencial, elas ou não, vai, obviamente, se medir a partir do momento em que tu tenha a certeza de que essa crise ela tem potencial para se tornar uma crise institucional, ela vai ter que ser declarada, né? Então, as empresas terão que declarar publicamente. E eu acho que o que vem contribuindo com esse processo de transparência, muito claramente com as empresas, são os programas de integridade que também caminham em paralelo ao modelo de gestão de crise, né? No nosso caso, a gente vem caminhando há muitos anos já com este movimento, tanto que existe dentro da própria estrutura da Unimed uma robusta estrutura de compliance e um programa de integridade, e mesmo assim nós temos uma outra estrutura que está diretamente vinculada à gestão e à governança, que é a gestão de risco, né? E a gestão de risco, ela se estabelece exatamente junto com a gestão de crise, porque a gestão de risco ela está avaliando os riscos potenciais e a gestão de crise ela gerencia o fato concreto, né? Ou seja, o elemento que efetivamente está acontecendo e o momento que está acontecendo. Então, eu te diria que, para mim, o grande motivador disso é o princípio de transparência. Uma empresa que se propõe a trabalhar o conceito de uma marca referência, uma love marca, ela não pode, em hipótese alguma, não ser transparente, não estabelecer a conexão de transparência, né?
Então, imaginando o cenário do contexto que envolve uma operadora de saúde, pegando o meu papel, né, seja na comunicação ou no relacionamento institucional, qualquer crise que exista no setor de saúde em Porto Alegre ou na área de atuação da Unimed Porto Alegre, mas que não seja diretamente vinculado a mim, ele é uma potencial gestão de crise, ele é um potencial fato que pode gerar uma gestão de crise. Já estou de volta, viu, gente? Ai, que bom. Lei de Murphy. Só para finalizar. Aí a internet. Como, por exemplo, né, eventualmente o fechamento de uma emergência de um hospital, né, em que é uma rede prestadora da Unimed, o fechamento dessa estrutura, naquele momento, ela pode potencializar, sim, para mim, uma necessidade de gerir uma crise, porque os meus clientes, que também são clientes daquela instituição e que eles vão buscar o acesso àquele serviço, poderão não encontrar, e eu terei que administrar aí, efetivamente, uma situação de entender por que aquilo efetivamente não está acontecendo, entende? Então, eu acho que esse é um ponto chave, assim, para mim, que deve estar permeando sempre os modelos de gestão de crise. Sem dúvida. Forni, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, agora voltou. A gente está, então, na parte dos questionamentos e o que o Gerson estava falando, e eu quero também te ouvir com relação a essa questão. O que tu acredita que diferencia as empresas para que mantenham a sua imagem positiva e a boa reputação, né, num período de crise? O que faz a diferença para as empresas saírem da crise, passarem por isso e manterem a sua imagem e a sua boa reputação? Primeira coisa é a seguinte: a crise, ela gera um sentimento de desconfiança do cliente, do stakeholder, e quando não, até medo, né? Porque existem casos de empresas em que você tem, por exemplo, ações, quando a empresa está na bolsa, e você fica com medo de ter prejuízo quando a empresa está ameaçada. Eu imagino, por exemplo, que se eu fosse acionista da Boeing e da Airbus nesse momento, que elas estão atravessando a pior crise da história, eu estaria muito preocupado. Bom, e o que a empresa tem que fazer, então? Ela tem que restaurar a confiança. Crise, ela lida com dois vetores, a credibilidade, né, e da empresa e a reputação. A credibilidade volta no momento em que a empresa, o stakeholder sente que você está transferindo para ele, está dando para ele confiança de que você está empenhado em respeitar os direitos que ele tem, respeitar o mercado, seja o fornecedor, seja o acionista, seja o próprio empregado, que está muito preocupado também. Então, a crise é restaurar a confiança, a empresa ter uma comunicação muito transparente, estabelecer com os stakeholders aquilo que muitas vezes as empresas esquecem, né? Ele olha para a crise do sentido dele, do umbigo dele, internamente, dizendo assim: deixa eu cuidar da minha crise, depois eu falo com vocês. Você está enganado. A crise é um acontecimento social. A crise, ela tem relação com a sociedade. Não é porque você é uma empresa privada, por exemplo, no caso da Unimed, ou empresa pública, que você não tenha compromisso com a sociedade. Você não pode virar as costas para a sociedade na hora que você tem uma crise. Você tem que ir para ela e dar satisfação. Então, eu acho que é por aí, viu, Mariana? As empresas, nesse momento, inclusive, da pandemia, eu vejo empresas que sumiram, não se comunicam com você. Elas não respondem, você vai no site e não dá uma satisfação, você não encontra onde falar com ela. Cadê essas empresas? Sem dúvida. Tem uma questão aqui, um participante que não se identificou, que ele pergunta assim: como mapear de forma completa os principais riscos de uma pequena empresa? Acho que Forni, se tu puder falar sobre Sim. isso, né? Ok. Bom, existe um termo que é usado pelo Jonas Bernstein nos Estados Unidos, que ele chama de auditoria de vulnerabilidade. Eu digo o seguinte: um gerente de um restaurante, o dono do restaurante, que não sabe quais são as vulnerabilidades dele, ele está correndo muito risco de ter um problema sério, como aconteceu com um restaurante de São Paulo, quando uma menina foi assediada por 4 pessoas
e ela foi para as redes sociais à noite e detonou o restaurante. No dia seguinte, pela manhã, havia mais de 50 mil compartilhamentos que durante a noite ela tinha colocado o post lá. E esse restaurante tinha uma baita de uma crise. E ele foi responder sem ter assessoria, sem saber como que ele iria responder. Ele foi responder e piorou a crise dele. Então, o que eu digo? Auditoria de vulnerabilidade é eu saber o que pode me dar crise e eu estar preparado na hora que dá. Mesmo uma pequena empresa, viu, o colega aí que perguntou, a pequena empresa, eu digo sempre uma coisa, quem não controla não faz gestão. Quem não controla não administra. Isso vale para a sua casa, vale para o seu departamento lá na empresa que você trabalha e vale para o CEO. Você tem que ter controle. Aliás, a palavra controle aparece a todo momento na literatura de gestão de crise. Então, eu diria, viu, Mariana, eu repetiria que a auditoria de vulnerabilidade, a prevenção de crise, né, inclusive com simulações, às vezes até, né, o que nós faríamos se tivesse um incêndio aqui no restaurante? Eu tenho a porta de saída aqui para os clientes? Eu tenho saída de emergência? Ou o meu restaurante é uma Zoom? Desculpe, Zoom não. Como é que é o nome daquela boate de Santa Maria? Kiss. Esqueci. Como é que é o nome da boate de Santa Maria? A boate Kiss? Jô? Hã? A boate de Santa Maria Kiss. A boate Kiss? Esta? Kiss. Isso. Exatamente. Eu sou a boate Kiss que não tinha saída de emergência. Então, o restaurante, qualquer área da minha empresa, ela tem que ter todos os itens de prevenção de crise, inclusive na área financeira, para que eu não seja surpreendido por uma crise. É por aí. Perfeito. Gerson tem uma pergunta para ti aqui da minha xará, Mariana. Gerson, parabéns pelas iniciativas. Como você enxerga o equilíbrio entre os esforços de gestão de crise, de uma potencial crise para uma operadora de saúde no momento em que vivemos, e a responsabilidade social da Unimed, que, como mostraste, tem contribuído de forma concreta para a melhoria do cenário lá fora? Bom, eu vou responder. É muito difícil que você estabeleça um limite entre um papel e outro, né? Então, obviamente que dentro do nosso contexto atual, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos em Porto Alegre, se a gente pegar toda a nossa participação de mercado, a cada 10 pessoas que têm um plano privado, nós praticamente temos 6 pessoas que têm Unimed Porto Alegre. É uma representação significativa. Então, qual foi a nossa primeira estratégia? Todo e qualquer movimento que envolva a necessidade de hospitalização, ela tem um potencial gigante de ser potencializado, e ela foi no início por clientes da própria Unimed, que vai ocupar leitos, que vão ocupar inúmeros leitos da rede, que é uma rede mista, né, mas é uma rede muito, muito boa, e que lá, numa situação mais crítica, eventualmente pode ser, inclusive, solicitada pelo próprio poder público. Então, quando a gente estruturou o movimento de gestão de crise, todo ele foi pensado exclusivamente o seguinte: olha, nós temos que materializar efetivamente o nosso propósito, que é garantir aos nossos clientes que confiaram na Unimed, que neste momento nós estamos prontos efetivamente para atender e dar a melhor atenção, melhor assistência. Só que na mesma responsabilidade de que a gente teve de atender os nossos clientes, nós também assumimos a responsabilidade de que nós somos formadores de opinião, e se por sermos formadores de opinião e temos uma representatividade, nós tínhamos a responsabilidade de também alcançar à sociedade soluções de responsabilidade social. Mas elas não foram só em função da responsabilidade social, porque quando a gente adota o apoio a uma pesquisa científica, o objetivo é que a gente também ajude rapidamente a identificar o processo de contaminação para contribuir com o processo de identificação da melhor solução para o problema, que é o problema do Covid. Então, nada é tão pensado que não tenha por trás o propósito. O que fez com que nós uníssemos este conceito de
dar assistência, garantir assistência aos nossos clientes, mas também entregar para a sociedade uma outra participação, ele tem a ver com o propósito, pela prática do nosso propósito, que é baseado em cima de efetivamente cuidar, e cuidar da sociedade, não necessariamente dos nossos clientes. Então, quando isso está compreendido, fica muito mais fácil nós tomarmos uma decisão de apoiar iniciativas sociais, apoiar a pesquisa científica e garantir a estrutura necessária para os nossos clientes para que, eventualmente, eles possam necessitar, a gente estar lá para dar a tranquilidade. Então, este é um movimento que acabou acontecendo e não foi estruturado, ele veio de um sentimento coletivo nosso de que esta era a responsabilidade desta operadora de saúde. Perfeito, perfeito. Eu queria ter mais uma pergunta aqui para o Forne. Está me ouvindo, Forne? Sim. O que uma empresa deve levar em consideração para a tomada de decisão, né, de uma crise? E se a gente tem como saber quais são as principais origens da crise? Falaste na apresentação que 80% das crises surgem de dentro das próprias organizações, né? Então, se pudesse falar um pouquinho assim, se a gente consegue saber quais são as principais origens das crises e o que é realmente importante levar em consideração para a tomada de decisão. Bom, primeira coisa é a seguinte, as crises nascem, como eu disse, da falta de controle, da falta de treinamento, da falta de cultura, de encarar a crise como uma ameaça que existe para a empresa. Agora, quando a crise estoura, na verdade, algumas empresas começam a se preocupar como é que aquilo aconteceu. Vão querer saber se, por exemplo, se é uma fraude, se é uma denúncia de uma fraude, como que isso vazou e tal. Isso passa a ser secundário na hora da crise. Quando você teve o problema, né, essa preocupação de como vazou, como é que chegou à mídia, passa a ser secundário. Eu sempre digo o seguinte, já que nós estamos falando de comunicação, né, que hoje é a ênfase que nossa deveria ser, eu digo o seguinte, a comunicação não quer saber como vazou. Ela não é departamento de segurança. Quem vai apurar isso é o departamento de segurança. A comunicação tem que explicar para a mídia, para a sociedade, o que foi que aconteceu e por que esse diretor está envolvido na fraude. Entenderam? Então não adianta o diretor chegar e dizer assim, mas como que aconteceu essa crise? Como ficaram sabendo disso? Isso é para mim, eu até ria na hora que alguém me perguntava isso lá nas empresas que eu fui assessor. Eu digo, diretor, me explique o que eu vou dizer para a mídia, fale para mim, e depois o senhor fala com o departamento de segurança. Entenderam? Então a origem da crise, ela na verdade, ela tem que ser discutida depois do fato ter sido enfrentado, entendeu, Mariana? Para respondendo a quem perguntou. Porque muitas vezes você não sabe na hora qual foi a causa daquilo. Sim. Você, inclusive, na própria nota que você vai fazer, muitas vezes, você não sabe explicar por que aconteceu aquilo. Por que teve uma invasão de alguém lá na empresa e fez uma sabotagem, entendeu? Então, você não sabe. Então, é o seguinte, o que tem que fazer é o seguinte, eu tenho que enfrentar e dar uma explicação. E outra coisa, há uns 5, 10 anos atrás, nós tínhamos 24 horas para dar uma explicação. No tempo da mídia tradicional, nós tínhamos 2, 3 dias. Hoje, nós temos 24 minutos. Você tem que ir para a mídia já colocando uma nota na rua, porque senão o Forne vai escrever que você não apareceu e não deu explicação sobre a sua crise, entendeu? Hoje a sociedade cobra uma resposta na hora. Então, se você for discutir com o jurídico, qual é a palavrinha que você vai usar, se você vai discutir com a área, qual é a explicação melhor, e vai querer inventar uma versão para a sua crise, você está perdido. Você já perdeu a batalha da comunicação. Perfeito. Por aí. Obrigada. Vou fazer um último questionamento aqui da Milena para o Gerson. Gerson falou que a LGPD vai exigir a declaração de crise. Ela gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso, porque ela não tinha conhecimento. Pode falar, Gerson? Claro. Tecnicamente, todos os
estudos que a gente tem feito internamente para a implementação, a gente tem feito um trabalho bem avançado em relação à LGPD. Vocês devem imaginar que, por uma operadora de saúde, isso é muito sensível, né, para qualquer empresa, mas para um operador de saúde. O que eu falo de declaração da crise é que, quando tu tem o diagnóstico da crise, o princípio da LGPD, ela exige, ela estabelece uma condição de que tu declare esta crise, que tu traga a efetividade da crise e tu noticie essa crise dentro dos princípios da LGPD. Essa é uma característica que tem muito a ver exatamente com o que o Forni traz e que eu já tinha citado, que é o princípio da transparência, né? Então, a LGPD, ela estabelece esta condição. E a vigência da lei, que vai acontecer a partir do próximo ano, ela vai estabelecer esta condição. E aí eu trago um link ao que o Forni trouxe lá na palestra dele, se o Forni quiser comentar, acho que seria importante, que é exatamente em que momento tu entende que existe uma crise e tu faz o diagnóstico de que é uma crise, que a crise está estabelecida e que aquilo tem potencial de crise, né? Então, este é talvez o cuidado que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai estabelecer essas condições e ela vai exigir que a empresa, porque nós teremos responsabilidades, né? Então, vamos imaginar o seguinte, tu tenha uma informação, que tu tenha o diagnóstico de que houve um vazamento de informação dentro da tua empresa de forma constatada, né? Então, a LGPD ela vai trabalhar dentro do princípio de transparência, que tu vai ter que notificar essa informação através de uma declaração desta crise. Então, este é o ponto que eu trago e que até lá pode ser que tenha muita mudança, mas eu acho que ela vem efetivamente para regular todo esse contexto que trabalha a Lei Geral de Proteção de Dados e o objetivo que ela tem como premissa, né? Não sei se o Forni quer comentar. O Gerson falou um negócio interessante aí sobre a declaração de crise, que é uma discussão que às vezes a diretoria não chega num consenso, né? Ela tem uma ameaça grave ali, um fato acontecendo, que às vezes ele é um potencial de crise, inclusive, que ela tem que estar preparada, e aí vamos no fim de semana, num sábado, aquele fato que ela já estava mais ou menos tendo informação de que poderia acontecer, aquilo aconteceu. Então ela tem a obrigação, naquele momento, a diretoria tem que decidir que ela vai dar publicidade àquilo mesmo que a imprensa ainda não tenha descoberto. E o pior é que, às vezes, o executivo pergunta para a área de comunicação, e a Mariana deve até rir na hora que eu vou falar isso, porque ela deve ter tido N casos assim, que alguém pergunta assim, já deu na imprensa? E aí você diz, não deu ainda, então vamos ficar quieto. Isso é um erro básico, um erro crasso. Por quê? Porque pelo fato da imprensa não ter dado ainda, não quer dizer que você não tenha uma crise. Já aconteceu o fato, ou está estourando lá o fato, e ele está segurando a informação. Então, nessa hora, viu, Gerson, eu acredito que aí vem a exigência, e eu acho que a empresa ela fica mais respeitada na medida em que ela foi, às vezes, se antecipou e disse, olha, nós tivemos um problema na unidade tal, e estamos dando uma satisfação aqui para vocês. Isso ela ganha muito com isso, né? O que não é uma cultura muito comum no Brasil, né? Algumas empresas fazem isso, mas assim são raras que se antecipam, né? Antecipar-se à crise. Eu acho que o contexto ele corrobora muito com o ponto que a gente foi muito convergente da questão da transparência. Eu acho que a transparência ela tem um papel, uma atitude transparente muito clara, e ela tem um papel importante no processo de gestão de crise, né? Então, porque não existe meio termo, né? Ou é ou não é. Então, quanto mais transparente se for em relação a isso, até para mitigar qualquer efeito que isso possa ter, ele é extremamente relevante, né? Exato. Pois não, Mariana. Infelizmente, o nosso tempo está esgotando, e eu gostaria muito de pedir para vocês fazerem algumas considerações finais, né? Que a gente tiver de questionamento, eu vou encaminhar depois para a gente poder responder, se ficou algo pendente. Mas queria pedir, então, para cada um de vocês que faça as suas considerações finais em até uns 2 minutos. Acho que, Forni, se puderes
começar. Eu vou encerrar, inclusive, com algo que na hora aí, a Lady Murphy que derrubou a minha internet, exatamente, nunca cai a internet, foi cair agora. E aí é o seguinte, eu deixei de falar sobre a sociedade vigiada, e uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, quando a mídia tradicional, ela sempre ditou o escopo e a severidade das crises no tempo da mídia tradicional. O que acontece agora com a internet e as redes sociais? Simplesmente o seguinte, mudou toda a forma de nós enfrentarmos a mídia, mudou toda a forma do tempo de resposta, acabou aquele bônus que nós tínhamos, né? Aquele tempo que nós tínhamos. Então, hoje, empresas burocráticas, elas se dão mal na crise. Eu gostaria de encerrar com esses princípios. Empresa burocrática se dá mal por quê? Porque ela não responde com transparência e nem responde na velocidade que a sociedade exige. Entendeu? Então, as empresas, nós, na verdade, vivemos numa sociedade vigiada, como eu digo, porque as pessoas estão de olho em você. O holofote está ligado o tempo todo. Antes ligava quando acontecia alguma coisa com a sua empresa. Então, esse é o tipo de sociedade que nós temos que enfrentar, e as empresas transparentes são aquelas que irão vencer, principalmente após a pandemia. Aquelas que vão abrir o jogo para o empregado, como fez o CEO da Marriott, aquela rede de hotéis, né? Como fez o CEO da Airbnb, e disse o seguinte: eu perdi 95% do meu mercado. Eu vou falar uma coisa muito triste que eu não gostaria nunca de dizer para vocês, mas eu vou ter que cortar uma parte do meu quadro. Eu vou ser muito franco com vocês, mas vou criar um programa para ajudar todos os que eu for demitir. É isso que o CEO tem que ter e que a empresa tem que ser transparente, abrir o jogo, né? Mesmo num momento tão lamentável e triste como esse que nós estamos vivendo. Muito obrigado para vocês por ter me aturado e me ouvido. Nossa, muito obrigada, Forni. Foram excelentes as contribuições. Gerson, pode finalizar então com as tuas observações? Claro, eu vou trazer uma frase que eu acabei compartilhando com a Mariana, né, quando eu fui convidado, que talvez a principal crise é quando a gente não reconhece que nós estamos dentro de uma gestão de crise, né? Eu acho que esse é um grande problema que muitas empresas enfrentam, não reconhecer a sua própria necessidade e dificuldade, talvez pela falta de transparência ou de ser burocraticamente, né, ela não consiga perceber esse movimento. Eu vou trazer uma história real e para ilustrar a minha, que é um case, e de uma pessoa que faleceu há pouco tempo, que é o Seu Farina, que foi o principal homem da Todeschini, e que tem muito a ver com o que o Forni trouxe sobre pessoas, da qual eu acredito piamente que é fundamental. A Todeschini, ela foi uma indústria de gaitas no passado, não sei o quanto que as pessoas sabem, mas eu tive a honra de poder, junto com a diretoria da BRH, entregar um prêmio de personalidade top ser humano para o Seu Farina. E a Todeschini, ela teve um incêndio que destruiu totalmente a empresa, né? E naquela oportunidade ele não tinha nenhuma condição de retomar a atividade econômica daquela indústria, e ele foi surpreendido pelos seus colaboradores que naquele momento disseram para ele que naquele momento pouco importava a necessidade ou a capacidade dele de remunerar essas pessoas, mas que elas estavam efetivamente juntas com ele para reconstruir a empresa Todeschini. E todos sabem o que é a Todeschini hoje, de indústria moveleira na nossa região, especialmente na Serra Gaúcha. Então, eu acho que a crise, ela nos ensina e nos permite, nos oferta oportunidades de sermos melhores em relação ao que efetivamente nós éramos até então. Então, eu deixo essa história do Seu Farina como sendo uma história real, né, e que acabou se tornando um case fantástico de uma grande empresa, e que agora, há pouco tempo, ele acabou falecendo com quase 90 e poucos anos. Mas queria agradecer essa oportunidade e dizer que me senti muito feliz aí de poder dividir com o Forni
pessoa super qualificada, especialista, essa possibilidade de contar um pouquinho do case da Unimed. Muito obrigado. Eu Valeu, que agradeço. da mesma forma. Obrigada, muito obrigada, Gerson, Forne, pela participação de vocês, por dividirem conosco esse tempo e essas informações, conteúdo tão válido, tenho certeza para todos. Agradecer também a contribuição e a participação dos nossos participantes que estão aqui conosco. Eu destaco que após o webinar nós vamos enviar uma pequena pesquisa de satisfação aos participantes, que levará no máximo 1 minuto para ser respondida. Esse feedback ele é super importante para a gente aprimorar a cada edição. Então, deixa eu voltar aqui. E, infelizmente, teremos que encerrar mesmo, então, em função do tempo. Eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui conosco. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores institucionais, a Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, que fica no Brasil, e a Câmara de Comércio Brasil-Canadá de Toronto, no Canadá, que acreditam na comunicação como propulsora de novos mercados, projetos e conexões. Eu lembro que a próxima edição, que é a nossa terceira edição do Roundtable em Fato, já está marcada para o dia 16 de julho, com o tema Comunicação e Negociação. Esperamos que as informações compartilhadas hoje tenham sido relevantes para cada um de vocês. Na próxima semana, iremos disponibilizar no nosso site a gravação do nosso webinar, caso desejem compartilhar o conteúdo com amigos e colegas que não puderam participar conosco hoje. Deixo aqui os nossos contatos, interajam conosco, enviem suas sugestões. E lembro que estamos disponibilizando para os 5 primeiros participantes que nos contatarem após o webinar uma conversa de 30 minutos sobre gestão de crise. Acessem as redes sociais da Enfato para acompanhar as nossas ações e próximos eventos. Desejo uma boa noite a todos e cuidem-se. Valeu, Mariana. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.